Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje começamos com uma pergunta. Quantas vezes você já brigou, você até mesmo rompeu com um familiar próximo ou com um amigo íntimo por razões ligadas à política? Pois é esse mesmo o tema abordado no artigo publicado hoje no jornal Gazeta do Povo pelo professor Fernando Schüler, intitulado A Era da Saturação Política. Deixarei o link aqui na descrição para que vocês possam conferir. Nesse artigo, Schüler aborda um tema bem próprio à nossa era pós-moderna, onde tudo é política, onde a política tende a ditar as nossas relações pessoais, os nossos hábitos de consumo e até mesmo os nossos juízos. Schüler mostra ainda a política como um forte elemento identitário que serve para reunir ou para separar seres humanos em verdadeiras tribos. Por fim, Schüler aborda um aspecto bem relevante, mostrando que a política perpassa em muito o âmbito das relações eleitorais, das decisões tomadas nas urnas, para chegar até um terreno muito privado da nossa vida, que são os nossos próprios juízos acerca de livros, acerca de filmes clássicos. E aí, nesse particular, Schüler inclusive adentra um pouco a polêmica discussão em torno da derrubada de estátuas de figuras históricas. Por fim, Schüler mostra, a meu ver, com muita propriedade, até que ponto a política, da forma como tem sido tratada pelas nossas sociedades contemporâneas, tem implicado na perda de valores humanos muito importantes, como, por exemplo, o respeito e a dignidade nas relações interpessoais. E assim, Schüler, já se encaminhando para sua conclusão e citando um determinado autor norte-americano, referido por várias vezes ao longo do artigo, sugere uma proposta civilizatória, sugere que seres humanos aceitem suas diferenças e se relacionem numa verdadeira amizade cívica, entre aspas, que seriam elos que, em tese, perpassariam os gostos e as preferências políticas. Eu me permito acrescentar dois outros aspectos a essa discussão iniciada pelo professor Schüler que me parecem mais propriamente ligados ao nosso cenário brasileiro. Primeiro aspecto diz respeito a uma possível correlação entre essa invasão da política na esfera da nossa sociedade civil e o tamanho do nosso Estado. O que eu quero dizer com isso? Reflitam comigo. Em um país como o nosso, onde boa parte da sociedade civil trabalha para o Estado, atua no serviço público, na administração pública direta ou indireta, e onde a outra parcela, a área da população, da sociedade civil, que atua no setor privado, muitas vezes depende visceralmente de decisões do Estado, como, por exemplo, a concessão de licenças, de permissões, de autorização por parte de órgãos reguladores. Essa sociedade acaba pensando e falando quase que o tempo todo em decisões tomadas no espaço público e, portanto, talvez acabem dando muito mais relevância a essas figuras do espaço público que, em outras palavras, são os atores políticos. Imagino que haja uma correlação entre esses dois fatores.
E dessa forma, num país onde o Estado tem essa dimensão tão gigantesca como ocorre entre nós, a sociedade civil acaba sendo até certo ponto privada do próprio direito de aproveitar a sua esfera particular, o seu mundo dos afetos, o seu mundo das relações privadas e acaba sendo contaminada diariamente por essas discussões relativas às decisões do espaço público e, via de consequência, aos próprios atores da política. E o segundo aspecto que eu gostaria de suscitar aqui, acrescentando algumas reflexões ao pensamento do professor Schiller, diz respeito à qualidade da nossa discussão política. Pergunto novamente a vocês que frequentam redes sociais, Facebook, Twitter, todas elas, vocês acham que a discussão sobre política entre nós é travada em um nível muito elevado, ou seja, num plano de ideias abstratas? Vocês acham que as pessoas entre nós verdadeiramente debatem conceitos, debatem planos de ações propostos pelo político A, pelo político B ou pelo político C? Sinceramente, acredito que as coisas entre nós não sejam tão levadas a sério assim. Muito pelo contrário. Ao examinar um pouco as redes sociais, observo que a discussão não é travada em um nível muito mais elevado e, pelo contrário, esse tipo de conversas entre nós mais se assemelha a gritos de torcida, onde a emoção prevalece em muito sobre a razão, sobre uma discussão que deveria ser, entendo eu, bastante racional e bastante impessoal. Contudo, não é assim que se passa. E dessa forma, acho que a nossa sociedade, ao travar o tempo todo, ao se desgastar com essas conversas em torno de política, que na verdade não são propriamente em torno de política, são em torno, como bem colocou o professor Schiller, do pertencimento a tribos, às tribos mais diferentes. Acredito que, ao travar constantemente esse tipo de embates, nós nada contribuímos para uma discussão efetiva acerca de política, ou seja, acerca de medidas a serem realmente tomadas no espaço público, na esfera de deliberação de assuntos do espaço público, como, por exemplo, a pandemia e a nossa atual crise econômica. Essas discussões em nada contribuem para agregar sugestões, para agregar ideias a esses supostos planos de ação. Acredito que esse tipo de embate, reitero eu, muito mais pessoal, muito mais emocional do que racional propriamente dito, só contribua mesmo para abalar o nosso lado psicológico e para fragilizar as nossas relações, o nosso mundo dos afetos. Portanto, me permito aqui dar um conselho a vocês. Sempre que vocês estiverem aborrecidos, estiverem decepcionados com o político A, B ou C e se sentirem inclinados a xingamentos, a ofensas pessoais, contra grupos, contra pessoas que pensem diferente de vocês, sugiro que vocês tomem um pouco de ar, que vocês respirem um pouco, se acalmem e pensem que talvez esse tipo de conduta em nada contribua para um debate mais eficaz sobre ações a serem tomadas no espaço público e que esse tipo de conduta só contribua mesmo para corroer o seu espaço interior, corroer o seu próprio estado psicológico. Bom,
Essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.